Tema é didática ou conteúdo? Didática ou conteúdo? Na live de ontem, eu fui falar sobre o sistema de pontaria. Eu falei sobre Red Dot, eu falei sobre a utilização do sistema, falei sobre Hard Focus, Soft Focus. Se você não pegou essa aula, você vai conferir porque ela está salva aqui. Ou se você quiser ouvir também na outra rede social, tem outra lá no nosso canal. Pode ir lá que tá lá, beleza? Eu queria fazer uma conexão, e essa conexão é importante porque a ideia de ontem, a proposta de ontem foi mostrar para você a forma como você pode treinar, beleza? Ou como você pode ensinar o seu aluno, independente daquilo que de você ser um instrutor a nível avançado ou você ser um cara que está começando a jornada de instrutor agora, né? Ou ser um aspirante a instrutor. Então eu deixei ali 3 dicas e eu até vou pedir para a galera que já assistiu ou a galera que vai assistir essa aula, deixa um comentário qual foi a dica que você achou mais importante. Porque eu mandei 3 dicas e no final ainda mandei um bônus falando sobre Red Dot. E eu estou sempre buscando chamar 2 seguidores aqui ao vivo para tirar as dúvidas. E não vai ser diferente. Eu vou chamar 2 seguidores, então você vai ficar com a gente aí, porque eu vou chamar 2 seguidores para tirar as dúvidas. E espero que você faz isso, porque quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Já faço na hora aqui, não tem erro, não tem pano preto. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E a ideia realmente, né, toda esse conjunto de lives é dar para você o suporte, o material de consulta, para que você, durante a sua instrução, antes da sua instrução, na preparação dela, você possa buscar esse conteúdo. É por isso que a gente faz e-book, é por isso que a gente faz livro, beleza? A ideia realmente é essa. E o mais importante, você sabe que eu estou indo para os Estados Unidos agora, essa semana, vou fazer um tour, vou estar passando, mostrando para vocês, pegando feedback de linha com americanos, vou estar dando aula para americanos, vou passar em alguns estados. Obviamente que eu não vou falar todos, mas pelo menos 4 estados diferentes. Em estados que eu não fui ainda, lá na gringa. E quando eu voltar, eu estou lançando uma mentoria para instrutores que estão começando na caminhada. É óbvio que se você for avançado, você pode fazer sem problema nenhum. Mas é uma mentoria, no mês de novembro eu estou de licença prêmio, vou estar em casa. E eu vou fazer semanalmente, são 5 semanas. Cada semana vai ter um encontro ao vivo comigo. Mentoria direcionada para toda aquela galera que está montando empresa, para aquela galera que já tem empresa, para o cara que é instrutor institucional, para o cara que está começando a jornada, para o cara que já é cascudão, já está há tempo na instrução. A ideia realmente, eu estou direcionando para a galera que está começando. Isso não quer dizer que se você já é instrutor, você não possa pegar essa instrução, beleza? Então, vamos lá! O tema de hoje é didática ou conteúdo? Esperandinho, o que é mais importante? Eu agradeço o Jorge lá do InfoArmas, que me deu esse insight. O Jorge viajou ontem para os Estados Unidos, a gente ia fazer essa live juntos, mas eu já tenho outro tema para desenvolver com ele. O legal é que essa pergunta gerou o tema da live de hoje. Isso é importante demais, porque a gente entra num dilema. O que é mais importante? A didática ou o conteúdo? Vamos entender qual é a diferença. A diferença é o seguinte, olha só. Alguém falou assim, a didática é a confirmação do conteúdo. Calma, meu amigo, você veio aqui para me ouvir. Presta atenção no que eu vou falar, tá bom? Presta atenção do cara que tem 20 anos de pista, skin in the game. Primeira coisa que vai pegar. Deixa eu fazer uma analogia bem fácil. Hoje eu tive que encomendar uma lanterna nova. Então eu liguei lá pro João, do APH de Combate, e eu falei, João, tô precisando de uma lanterna. Ele falou, cara, vou te mandar hoje. Se ele vai me mandar hoje, provavelmente vai chegar amanhã, porque ele coloca no Sedex 10. Só que eu estou embarcando para os Estados Unidos amanhã, então para mim não faz diferença receber esse material amanhã, ou no final da semana, ou na semana que vem, porque eu não vou estar em casa. Eu não vou nem usar essa lanterna. Como eu tenho uma reserva, se tem 2, eu estou levando a outra para os Estados Unidos. Agora a pergunta é, olha só, o conteúdo é a lanterna. A entrega é o Sedex 10, o pack encomenda normal, ou qualquer outra forma que ele fizer para enviar. A didática para nós é a forma como eu entrego o meu conhecimento. E o conteúdo é o que eu entrego. Agora tem um detalhe interessante. A galera não sabe no que focar, porque o cara faz uma obesidade. A obesidade mental é quando você fica estudando, mas não aplica aquele conhecimento. Você quer ter muito conteúdo. Perfeito? E a didática é a forma como você vai entregar esse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês, eu vou entregar para vocês o que são 20 anos de pista, dando aula, para vários tipos de alunos. Porque às vezes você deu aula só para um cara que é iniciante, você nunca deu aula para um cara de operações especiais. Às vezes você deu aula a nível institucional, para o curso de formação, mas nunca deu para uma linha privada. Às vezes você pegou um aluno de nível avançado,
intermediário, mas nunca teve a oportunidade de realmente trabalhar com uma larga experiência para o aluno que está começando. Isso faz toda a diferença. É por isso que aqui é baseado no... A gente coloca a pele em risco, né? O skin the game é isso. E aí a gente não pode ficar atrelado a conceitos de andragogia, conceitos, não sei o que, conceitos. Cara, esquece a parte conceitual. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, na ETC a gente trabalha com o conceito de aprendizagem acelerada. O que é aprendizagem acelerada? A Sig Sauer também trabalha muito bem dentro disso, né? A Sig Academy. Cara, a gente dá para o aluno resultado. A gente quer saber qual é o resultado que eu vou entregar. Se aquilo que eu entrego gera uma economia de tempo. Então, quando eu estou entregando o conteúdo para o meu aluno, eu quero otimizar o processo de aprendizagem dele. Quando eu gero essa aceleração no processo de aprendizagem, eu perco muito menos tempo, por exemplo, corrigindo ele na linha. Corrigindo desnecessário. Só que não tem a ver com o conteúdo propriamente dito. Cara, o conteúdo é a parte fácil. A didática que você utiliza é a parte difícil. Vai por mim. A lanterna, para mim, não significa nada se ela não chegar, por exemplo, amanhã. Porque se eu dependesse dessa lanterna para utilizar o meu equipamento lá nos Estados Unidos e ela não chegasse até mim, não ia fazer diferença nenhuma. Eu não estou nem preocupado se a lanterna vai vir na cor tan ou na cor preta. Eu só quero que ela chegue amanhã. E para ela chegar amanhã, eu dependo do envio. E a forma do envio é dada pela didática. Nesse caso, Sedex 10. Eu tô fazendo aqui uma analogia, tá? Mas eu não dependo dessa lanterna, eu tenho a backup. Mas só para você entender. O conteúdo é importante? É. Só que a gente fica muito atrelado ao conteúdo, que é muito. Cara, vai por mim. Eu pego isso aqui, ó. E eu gero aqui fácil 2 módulos. Eu vou ensinar você a fazer módulo, né? Na mentoria de novembro eu vou te ensinar a fazer módulo. Como é que você constrói módulo? Para o intermediário, para o avançado, ou enfim, para o cara que está começando. Principalmente para o cara que está começando. Porque você entrega uma porrada de coisa, mas não sabe como entregar. Então a minha experiência de 20 anos, interagindo com linhas no Brasil inteiro, interagindo com unidade de operações especiais, interagindo com curso de formação inicial, interagindo com o cara que já tem uma experiência de campo, interagindo com instrutores, interagindo com qualquer cara que já pisou numa linha e teve, do início ao fim, a sua jornada entre o básico e o mega avançado, eu vou dizer para vocês, a didática é o ponto mais importante. Simples assim. Como eu explico? Então explica. Então vamos explicar, vamos lá. O conteúdo ele tem que se manter atualizado. Você está o tempo inteiro atualizando e melhorando o seu conteúdo, isso é fato. Você não tem como entregar aquilo que não interessa ou que não causa resultados. Então, quando eu quero chegar, cumprir aquela meta, tem que ser muito claro que aquilo que eu estou entregando faz sentido e que aquilo é efetivo e eficaz. Quer dizer, vai atingir a meta. Obviamente que a gente busca sempre técnicas que façam isso com economia de movimentos, com economia de processo. Mas o que a pessoa não entende é que o como e o porquê tem a ver com o conteúdo. Até aí, tudo bem. O como e o porquê da técnica, a terminologia correta que eu entrego para o aluno, tudo isso para que ele possa processar essa informação, digerir ela e aplicá-la. Pronto, acabou. Só que a forma como eu faço isso, a minha comunicação é essencial. A maior parte dos instrutores fica pensando em... Não, que a didática, veja bem... Cara, você não sabe comunicar. Você não sabe falar com o teu aluno. Você não sabe falar com a sua linha. Você não sabe ligar o celular, abrir uma live e falar com o teu seguidor que está aí. Da forma como eu estou conversando com você, é a forma que eu vou conversar numa mesa de almoço. É a forma como eu vou conversar com o meu aluno na linha, seja no intervalo ou durante a linha. A linguagem é muito clara e objetiva. Quantas terminologias eu usei até agora? O mínimo possível. Mas aquelas terminologias que eu utilizo, elas são focadas, elas são direcionadas para que você tenha uma melhor compreensão do assunto. É simples. A linguagem ela precisa ser clara e objetiva. A didática é como você vai fazer para segmentar esse conteúdo e dar uma sequência lógica. Não tem a ver com empilhar conteúdo. O cara acha que ele vai pegar um assunto e vai ficar empilhando assunto. Cara, esquece. Você não tem que empilhar conteúdo. Você precisa dividir e trabalhar no sistema para que você já faça a entrega. Eu vou te dar uma dica porque essa aula é fantástica e tem uma galera aqui e tem gente que não compartilhou. Compartilha.
Quer ver uma técnica fundamental? É a regra de 3. Eu falo isso lá no FireArms, olha só, estou entregando para vocês aqui, mas eu mostro isso lá no FireArms. Tudo que eu entrego 3. Então, quando eu divido a empunhadura, por exemplo, eu trabalho com 3 pontos na mão ativa e 3 pontos na mão reativa. Quando eu falo sobre a plataforma de tiro, eu entrego 3 pontos sobre a plataforma de tiro. Quando eu falo sobre visada, eu entrego 3 pontos de visada. Quando eu falo de follow-through, eu entrego 3 pontos de follow-through. E por aí em diante. Então, se eu falar de barricadas, eu vou falar sempre sobre 3 pontos. Nem 2, nem 1. 3. Por que você usa 3? Porque é um número mágico, é cabalístico e tudo mais. Na verdade, o 3 tem a ver com o número mínimo para o teu cérebro poder ordenar informações. Criar um sistema. 1, nada, 2, nada. Mas quando você coloca 3 números, fica mais fácil dele trabalhar esse sistema. Dele criar uma organização. Então, o que a gente busca? Cara, o que a gente busca é criar uma entrega. Quando você fala didática, pensa que você tem um método. Pense que você tem um passo a passo. E esse passo a passo facilita a entrega do conteúdo. Toda vez que eu piso na linha, eu testo a minha didática. Toda vez que eu piso na linha, eu melhoro o meu método. E o conteúdo? Estou sempre atualizando. Atualizar o conteúdo é a parte fácil. O meu desafio é melhorar a didática, melhorar o método. Então, quando eu pego uma turma de COESP, por exemplo, fica fácil. Tô pegando o time de COESP. Os caras são altamente motivados e num nível técnico altíssimo. Agora, quando eu pego um curso de formação inicial, do cara que está começando, e às vezes ele está ali porque ele precisa estar ali para ganhar nota, aí fica mais difícil. E aí eu preciso trazer isso para o mesmo nível de participação, de interação e, por fim, que o cara aprenda. Só que eu dependo da motivação dele. Como eu gero essa motivação? Ah, mas a andragogia... Cara, esquece a andragogia. Dá mais uma dica, vai. Isso aqui é coisa lá da mentoria. Dá mais uma dica. Você tem que colocar o cara do ponto A até o ponto B. Esse cara está no ponto A. Quando ele sair da tua linha, ele tem que chegar no ponto B. Você precisa levar ele lá. Só que você não vai levar ele pela mãozinha. Você vai mostrar vários caminhos e conduzir junto com ele. Não levar pela mão. Junto com ele. Você caminha junto com ele até o ponto B. Essa é a dica. Então, quando eu quero que o meu aluno, ele chegue no resultado, eu preciso mostrar para ele o que ele vai ter no resultado. E aí eu mostro para ele como ele chega naquele resultado. E agora eu deixo ele caminhar naquele resultado. Eu já falei para os meus instrutores, quando a gente está na linha, e essa é uma mentoria continuada que a gente tem com os instrutores que são franqueados e estão na linha comigo, eles têm que vir duas vezes por ano, estar na linha comigo. E eu falo o seguinte, cara, olha só, para de fazer, tá o tempo inteiro intercedendo no aluno, deixa esse cara trabalhar. Você não ajusta o jogo durante o jogo. Feedback é feito pós-ação. O feedback que você dá, a construção de técnica ou ajuste de técnica que você dá durante a ação do cara, são pontos muito específicos. Ou visando a segurança, ou para esse cara não jogar munição fora. O problema é você falar 10 coisas ao mesmo tempo enquanto esse cara tá fazendo o quê? Cara, esse cara tá ali, ó, concentrado, focando em dar os disparos, você tá ali falando. Cara, esquece, deixa ele fazer o que tem que fazer, depois você dá o feedback para ele. Agora, se tiver com um negócio assim, né, tipo, tá fazendo uma recarga com o dedo no gatilho, então você vai interceder para fazer uma correção visando o quê? A segurança. Cara, esse é o ponto. Você está muito focado em conteúdo. Conteúdo é parte fácil. Vem nas nossas redes sociais aqui da DTC, você vai ver a quantidade de conteúdo que você tem. Outro dia o cara mandou um direct pra mim, cara, eu vi todos os seus lives. Eu falei, caralho, que maneiro. Pega os livros, pega meus artigos, pega tudo que eu já entreguei, pega todo o material online que eu tenho. Você vai ver quanto conteúdo tem. Agora eu te desafio. Como é que você entrega ele? Utilizar o humor ou não utilizar o humor. A roupa que você está vestindo. A forma como você se movimenta. A forma como você interage com o seu aluno. Tudo isso tem um método. Tudo isso envolve uma didática. Agora, eu vou te dar a regra de ouro de qualquer didática. Anota aí, pega a caneta e anota. Vai, primeira vez que eu tô mandando você anotar alguma coisa nessa live. Então pega a caneta e anota. E por favor, alguém coloca aqui. A regra de ouro da didática é simples. Descomplica o complicado. Anota. A regra de ouro da didática é descomplicar o complicado. O meu cunhado tem 10 anos de idade. O cunhado mais novo. Se ele perguntar o que eu faço no meu final de semana,
eu vou ter que explicar para ele de uma maneira que ele consiga entender que eu vou para a linha treinar pessoas. E eu tenho meu outro cunhado que tem 32 anos de idade e é policial militar da cavalaria. É um cara altamente especializado. Já esteve na linha comigo. E se ele eventualmente perguntar o que eu faço no final de semana, eu vou ter que explicar para ele. Tudo bem que ele já tem experiência, mas eu vou ter que explicar para ele. Os dois vão entender o que eu faço. Só que o nível que eu utilizo pro Lucas, que é o meu cunhado mais velho, em relação ao Arthur, que é o meu cunhadinho, vai ser diferente. Mas os dois vão entender exatamente o que eu faço. Vocês conseguem perceber que o conteúdo pouco importa se você tem a didática certa? Cara, olha só. Se você me der, uma vez uma frase que eu ouvi do Serginho Fantástico, se você me der 300 munições, eu ensino um chimpanzé a atirar. E o meu conteúdo pode ser voltado para um aluno que é iniciante e ele é completamente diferente do conteúdo que é voltado para o aluno avançado. O ponto está na didática. Eu consigo ensinar os dois. Um aluno iniciante, um aluno avançado ou chimpanzé, né? Tá, dica de filme, Planeta dos Macacos, vai. Consegue entender isso, moçada? Dá para perceber? Você consegue ver que o conteúdo ele é trabalhado, mas o envelope é lapidado. A forma como você entrega isso, ela tem que ser lapidada constantemente. Nem sempre você vai estar atualizando o conteúdo, né? A ITC ela tem isso. A gente tem um mantra. Sempre que você pisar na linha, alguma coisa foi atualizada. Agora, o meu desafio não está no conteúdo. O meu desafio está na didática, no método, no passo a passo. Então, o desafio que eu te dou, a tarefa do dia é: encontre duas pessoas e explique para elas o que você faz no final de semana como instrutor. Pega um cara que já atira e pegue um cara que não. A minha mãe, até um tempo atrás, achava que eu dava aula no ar-condicionado o final de semana inteiro. Ela falou: ai, que bom, filho, ainda bem que você dá aula no ar-condicionado. Mal sabe ela que quando eu vou lá para Amapá, e o Marcos está na live, é 37 graus na sombra. Na sombra, num dia fresquinho, um dia que é clima de montanha. O normal é 42, 40. Mas quando eu estou no Rio Grande do Sul, tá chovendo, a temperatura tá 7, 5 graus. Não tem ar-condicionado. É stand, full time. Então, quando eu parei para explicar para minha mãe o que realmente eu fazia na linha, foi muito interessante, porque a visão dela mudou. Quando eu paro para explicar a um amigo meu que não é policial nem atirador o que eu faço, né? Às vezes a gente está com uma conversa com empresários e tal, e o cara pergunta: cara, o que você faz? Aí eu preciso explicar, principalmente nas mentorias, né? Quando eu estou em mentorias. Esse ano eu estou em 2 mentorias fortíssimas. Os caras, cara, o que você faz? Me explica o que você faz. E aí eu preciso explicar, e eu uso uma ferramenta muito boa que é a analogia. Eu preciso, através de uma analogia, fazer o cara entender que eu sou instrutor de tiro. E é interessante, né? É que nem quando uma criancinha pergunta pra mim: Esperandil, você tá em canal no YouTube? Eu falei: eu sou tipo o Felipe Neto do YouTube. Só que pra gente sério. É mais ou menos isso. Então a gente usa as analogias também, que são ferramentas poderosíssimas. Já foi citado aqui na live, mas vale a pena a gente rever. Então, Esperandil, para finalizar, o que é mais importante? A didática ou o conteúdo? O conteúdo, ele é relevante, mas a didática é fundamental. A didática é o ponto fundamental para que o seu aluno saia da linha sabendo ou não. Qualquer coisa que você vomitar para ele, com didática, ele vai receber. O conteúdo, ele precisa estar sempre sendo atualizado. Só que, para ser bem claro, o que você ensina para um aluno básico, que está começando, iniciante, primeira experiência de tiro, em relação ao que você ensina para um cara extremamente especializado, um cara Tier 1, cara, é completamente diferente. Agora, o ponto entre os dois é a sua didática, a metodologia, o passo a passo. Acabou. E aí fica o desafio. Melhore sua didática a cada dia. Porque esse é o meu maior desafio. Cada vez que eu piso na linha, eu preciso melhorar, elaborar, aperfeiçoar a minha didática. Beleza? Então, lembrando a regra de ouro. Descomplicar o complicado. Pronto. Você usa termos técnicos para quê? Para que o cara tenha termo de busca. Você usa termos em inglês para quê? Porque são super sexy. Não, brincadeira. Para o cara poder ir lá, né, buscar. Eu falo sobre center peel. O cara vai lá buscar center peel. Se eu falasse manobra ralo, ele ia encontrar onde? O quê? Pia. Um monte de pia no Google. Mas se eu falo center peel, ele tem um mecanismo de busca.
Eu vou falar red dot, não, ponto vermelho. Não, coloca red dot, o termo é red dot. Vamos usar red dot. Usar os termos corretos, terminologia correta, faz o cara o quê? Assimilar melhor. Dou para ele, principalmente porque a minha linha é composta pela sua maioria de instrutores, termos de busca para ele poder ir lá no Google, para ele ir na internet, no YouTube, para ele poder buscar aquilo que eu estou falando. É óbvio que, dependendo do nível da minha turma, eu vou baixar a quantidade de termos e simplificar o máximo possível. Beleza? Bom, vamos lá então. Rapidinho. Eu quero perguntas. Perguntem agora. Vou chamar 2, hein? Pergunta aí, vamos lá. Isso, né? Um exemplo, eu falo sobre overtop, né? O que é o overtop? É a pegada por cima do ferrolho. O que é o slingshot? É a pegada com a mão de pinça. Perguntaram quando é que eu vou dar aula para o curso de formação de instrutores da PMGO. Eu fui convidado e eu tive que declinar o convite por conta de calendário. Eu agradeço ao Coronel Bruno pelo convite, para mim seria uma honra, mas infelizmente não poderia ir para Minas Gerais por conta de calendário. Meu calendário está tão apertado que eu estou com férias mais licença para poder atender a todos os compromissos, beleza? Vamos lá, rapaziada. Eu quero perguntas. A demonstração de competência facilita o processo de ensino-aprendizagem? Termos técnicos ajudam nisso? Exatamente. Os termos técnicos ajudam demais. Junção de lâmina com arma de fogo. Tem um cara bom nisso, hein? Filipão da Bush. Vamos lá. Bora. Sobre a demonstração por parte do instrutor nos exercícios. Ah, eu falei isso, Barbosa. Eu falei isso na última live. Sobre a demonstração. Beleza? Na penúltima live. Vai lá atrás que você vai ver uma live sobre demonstração. Beleza? Hard Fox, Soft Fox também. Colocamos isso aí, falamos na última live. Explique sobre vasoconstrição num confronto armado. Cara, eu falei sobre isso numa live e eu acho que num post sobre o cara CrossFit. Procura lá, na outra rede social. CrossFit versus tiro. Beleza? Fale sobre Speed Rock. Eu tenho um artigo fantástico sobre a falácia do Speed Rock no portal InfoArmas. Pode ler lá, Daidson. Vai gostar. Vamos lá. Perguntas. Eu quero pergunta bacana aqui para eu encerrar essa live. Vamos lá. Porcentagem, teoria, didática e prática. É isso aí. Use números. Viu, Soares? Pode usar números. É importante utilizar números. Beleza? Spendil, faz um favor então. Indica um livro, já que você falou sobre didática. Posso indicar um livro de didática? Vamos lá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um livro de didática pra galera Vamos lá. Pra mim, o melhor é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Simples assim. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, esse aqui é o livro de cabeceira. Você precisa ler isso aqui. Beleza? Leia isso aqui. É fantástico. Beleza? Fantástico. Vamos lá. Alguém perguntou sobre manobrar ferrolho pela Red Dot. E assista a nossa live. Tá lá na nossa live. Não a de ontem, a anterior. Assista, tá tudo lá. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é o livro que você tem que estudar, você tem que engolir, ler e reler. E o mais importante, aplicar. Beleza? E aplicar. Natan, assista a nossa live anterior à de ontem. Beleza? Vai estar tudo lá. Qual seria uma quantidade ideal para repassar o conteúdo teórico para os alunos? Gostei, vou chamar. Gostei. Fábio Quadros. Vou lhe chamar agora, meu amigo. Vamos ver, entrar ao vivo com o Fábio Quadros. Vamos lá, cadê o Fábio? Vamos ver aqui, eu chamei o Fábio fez uma pergunta muito boa, se aparecer mais uma, eu chamo mais um. E a pergunta dele aí, fala Fabão. Deixa eu inverter a câmera, aí. E aí, meu camarada, tudo tranquilo, meu amigo? O Fábio, tá falando da onde, camarada? Tranquilo, eu sou guarda municipal aqui de Londrina. Fantástico. Eu respondi o direct do senhor há 2 dias atrás. Confere? Foi, confere. Só para deixar ilustrado aí, eu te sigo desde 2000 e lá vai fumaça. Eu sou instrutor institucional, dou aula em escola privada aqui. Você é referência em todas as aulas e material que eu levo adiante e vamos para cima. Vamos para cima, amigo. Vamos para cima. Muito obrigado, Fabão. Fabão, por favor, faça sua pergunta porque ela é super interessante. Manda aí. Por exemplo, assim, como pegando a minha realidade, eu tenho minhas turmas de tiro, né?
Metade do período seria teórico e metade do período prático, manuseio e por aí vai. Qual que seria aí um tempo ideal para uma parte teórica com conteúdo, vídeos, coisas nesse sentido aí, como posso colocar, estudo de caso, de alguma erros e por aí vai. Assim, um tempo ideal para o aluno poder captar tudo que eu tenho a repassar para ele. Pelo menos uma pessoa que nunca teve contato com arma de fogo, é muita informação para ele assimilar de uma forma fácil, né? Para não bugar a mente do cara na hora da prática. Vamos lá, Fábio, pergunta super inteligente. Isso aí vai ser tema abordado na nossa mentoria de novembro e é algo que eu abordo no Firearms Instructor. Beleza? Vamos lá, vou responder a tua pergunta, cara. Obrigado por ser seguidor antigo aí. A gente tá desde 2015 nas redes sociais, né? Quando chega era só mato. Mas que legal, cara. Vamos lá. Tamo junto. Bom, o que acontece? Algumas matérias, alguns assuntos, eles precisam de uma abordagem de tópicos, cara, integralmente teóricos. Então, por exemplo, o que eu faço com o Combat Pistol nível Expert? Eu trago esse cara quinta-feira à noite e eu dou para ele 3 horas de aula, 4 horas de aula, voltada para a parte teórica de APH e de Combat Mindset, que são os conceitos voltados para neurociência, comportamento motor, psicologia cognitiva, tudo isso aplicado ao tiro. No entanto, no outro dia, esse cara vai passar 12 horas comigo no stand, onde eu pego os conceitos daquele dia, do dia anterior, da noite anterior, e coloco na instrução. Fechou? No entanto, nessa instrução do Combat Pistol, na parte da manhã, eu coloco toda a parte, tudo que tem a ver com o treinamento em seco. E o treinamento em seco, ele está ligado com aquilo que eu preciso planar sobre as técnicas. O que eu venho buscando, e aí casa com o tema dessa live. Eu diminuo o máximo possível do que eu falo. E coloco o cara o máximo possível para praticar. Numa instrução prática de tiro, a gente deveria ter um 90-10. Tipo assim, um super Pareto. O que é o 90-10? É 10% de explanação, 90% de prática. Tudo bem? Seja com ensaio em seco, ou seja com a prática com tiro, disparos reais. Fechou? Só que eu entendo onde você quer chegar. Principalmente no nível iniciante, esse cara precisa de mais carga teórica. É fato. É fato. 50-50, será que é ideal? É muito. Muito. Você vai ter um desafio, cara. E foi o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. Eu estou o tempo inteiro reduzindo a minha carga teórica. Sabe o que dita mais ou menos a minha carga teórica? Eu tenho um planejamento. Eu vou dar um exemplo. Eu planejo 1 hora de explanação. Só que a interação da turma me leva para 1h30. Eu consigo trabalhar com essa flexibilidade de horário. É uma técnica, beleza? Mas aconteceu na minha primeira turma de instrutor de combate veicular. Eu botei os meus instrutores, a primeira turma, os caras mais experientes que eu tinha. Eles são meus atuais franqueados. O que eles fizeram? Eu preparei 1h30 de teórica. Esses caras me levaram a manhã inteira fazendo pergunta dentro da sala. Totalmente pertinente. Como eu observei que o nível de motivação estava altíssimo e fazia sentido manter uma carga maior, eu deixei. Na parte da tarde, obviamente, que eu tive que trabalhar para isso. Para você, o que eu faria? Lembra que a nível institucional, nem sempre a gente consegue ter essa flexibilidade, mas a nível privado, sim. Tudo bem? O que eu faria? Hoje, se eu tivesse que montar um curso iniciante para os meus alunos, eu colocaria, se eu tivesse um dia anterior, à noite, palestra, que é você falando com bastante recurso visual, não slide cheio de letras, slide cheio de fotos e vídeos. E no outro dia, prática de stand. Aí se você falar para mim assim, eu não tenho isso, Esperandil. Então você vai ter, no máximo, 2 horas de explanação e todo o resto do dia de prática. Tudo bem? Lembrando que na prática, Fabão, você não deixa de falar, lembra? Você está explicando pro cara, você está falando, ó, faz isso, faz aquilo, tá? Só que você está no nível entre a palestra, recurso de palestra e, né, a explanação propriamente dita e a demonstração. Então, o nosso aluno, ele vai perdendo o foco e a atenção, porque chega uma hora que ele não aguenta mais te ouvir falar. Você precisa prender o tempo inteiro a atenção dele. Se você tem que explanar muita coisa teórica, usa bastante recurso visual e interação. Como é que você faz uma interação? Você pode perguntar, você pode fazer um questionamento direto. Cuidado para não dar um tiro a queima-roupa, tá? Você chega e fala assim, ó, você, me fala. Não. Você lança uma pergunta, respira, deixa o cara processar
então você chama ele para responder. De preferência um voluntário. Se não tiver voluntário, Correto. você coloca outro. Você pode pedir um exemplo, você pode botar um exemplo, você pode colocar um estudo de caso, e aí a aula se torna mais dinâmica, mesmo sendo dentro da metodologia de palestra. Beleza? Certo. Trabalho Padrão, 90 a 10. perfeito. 90 a 10. Vamos que vamos, né? Vamos mudar a minha estratégia. Tamo junto. E eu espero Ó, encontrá-lo na linha para você ver o que eu tô falando na prática. vamos, Fechado? já tô me organizando, ó. Acabando de ler. Porra, fantástico. Depois, Tá. você já printou, já mandou pra gente, né? Já publicou no Já. PC. Fabão, Agora o próximo vai ser o outro que você colocou Tactical aí. Tips. Tactical Isso, Tips, cadê? Aqui, ó. Tactical Tips. isso. Meu Já amigo, vamos entrar lá. tamo junto, Fabão. Um grande abraço. A gente se encontra na linha, meu irmão. Excelente dia pra ti. Um abraço, com Deus, Valeu, obrigado amigo. aí. Tamo junto aí. Abraço. Valeu. Falou. Vamos lá, quero aproveitar, o Fabão tá saindo aqui, a galera já manda pergunta, vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta, já responde ao vivo. Vamos lá, bora que essa live tá acabando. Fabão, a quantidade de alunos na turma interfere muito em descomplicar o complicado? Gostei da pergunta do Barbosa, vai ser Barbosa agora. Fabão, você tem que clicar aí pra sair, senão você fecha a live e entra de Não novo. tá saindo. Calma aí. Peraí. Vamos ver aqui. Boa, vamos lá. Fabão saiu, mas eu vou chamar o Barbosa. Agora! Bora, Barbosa! Fala, Barbosa, você tá falando de Minas, meu amigo? Falando aqui de Minas, meu irmão. Tamo junto, Tranquilo, Barbosa, você já é Wolf Hunter? Tô quase. Ano que vem, com certeza, nós vamos fazer todos aí. Excelente, meu amigo. Foi bom te ver na Shot Fair, viu? Barbosa, vamos lá. Você tá falando de Minas Gerais. Faça a sua pergunta, por favor. Então, a pergunta é a seguinte, né? Com a regra de ouro aí, descomplicando o complicado, a quantidade de alunos. Eu tenho visto aí que, na maioria das vezes, a gente tem limitado o número de alunos nas turmas, porque todo instrutor, quando está começando a carreira, ele quer o máximo de aluno nas linhas. E eu vejo que a gente perde muito nessa qualidade, interfere para o aluno. E aí eu queria saber de você como você calcula essa questão, se é pelo tamanho do stand mesmo, ou se você já percebeu que uma quantidade de aluno ali na turma, você consegue complicar cada vez mais esse complicado aí. Cara, pergunta fantástica sobre a quantidade. Barbosa, padrão, cara, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Existe, né? Tanto que o Ministério da Justiça, se não estou enganado, não, o Senasp, Secretaria de Segurança Pública, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba definindo uma quantidade de instrutores por alunos para formações institucionais. Eu não lembro bem a proporção, eu não lembro se é 1:5 ou 1:4, um instrutor para cada 4 alunos, tudo bem? O que eu já tive que fazer, o que eu já percebi, quando eu comecei os módulos EPC, eu tinha turmas de no máximo 12 alunos. E eu tocava isso com mais 2 instrutores. Para mim era perfeito, porque eu consigo dar uma boa atenção. Hoje, a minha turma, ela varia de 20 a 22 alunos. Mas eu tenho, no mínimo, 2 instrutores, podendo muitas vezes eu ter eu e mais 4. Tá? Tem uma música que tá atrapalhando na live aí. Vamos lá. 2 a 4. Deixa eu tentar desligar. O senhor tá no show de samba, é isso? Não, eu tô no clube aqui, tá passando. É assim mesmo, é segunda-feira, o senhor já tá na música aí, já tá na raparigagem, braba. Vamos lá. Do clube aqui. O que acontece? Vamos lá. Então, hoje eu trabalho com 20 a 22 e eu sou o instrutor principal e eu tenho mais pelo menos 4 staffs junto comigo. Tudo bem? Mas eu já peguei um desafio de formar 54 alunos numa linha. E há mais ou menos umas 4 semanas atrás, eu estava na Amapá formando 50 alunos na linha. Só que eu tinha junto comigo quase 8 staffs. Perfeito? Então, qual é a proporção que eu dou para minhas turmas? É que eu tenha pelo menos um instrutor para 4 alunos. Ou 5 alunos. Fechou? Porque isso interfere na qualidade da instrução, sim. Eu busco estar em contato com todos os alunos durante todo o dia. Todo aluno meu sai da linha recebendo feedback meu. Eu paro ao lado dele, faço uma correção, volto, dou uma orientação, estou sempre junto com ele.
O aluno que pede para treinar com o Barbosa, ele quer a atenção do Barbosa. Ele não quer a atenção do Pedro nem do José. Você pode ter a melhor equipe de instrução do mundo, como eu tenho. Mas ele quer ter você no lado dele. Ele quer você corrigindo. Ele quer você orientando. Então, qual é o erro dos instrutores, cara? Um erro básico. É você não dar atenção pro teu aluno. Você chega, fala, vomita conteúdo, starta a série, deixa os caras atirarem e deixa só os teus instrutores trabalhando. Você fica ali, ó, olhando o celular, de bobeira, conversando. Não. Você tem que estar o tempo inteiro antenado e estar junto. Mesmo que você tenha um instrutor seu que deu feedback para um aluno determinado, cara, nada te impede de chegar lá e conversar com aquele aluno também. Fechou? Então, pra gente passar a dica para quem está assistindo a noite. A quantidade de alunos interfere sim. É importante você ter uma equipe que consiga atender de 4 a 5 alunos por instrutor, por staff que você tem na linha. E se você não tem condições de colocar 4 staffs junto com você, 2 staffs, cara, limita a tua linha. 6, 8 pessoas, cara, é muita gente na linha. A galera acha que linha cheia é 20, 22. Eu coloco 20, 22 hoje. Mas quando eu comecei lá atrás, eu tinha 12. 8. Fechado? Fechado. Isso aí. Então isso aí, Muito meu irmão. bom, porque é importante eu vi no curso que eu fiz contigo aí, essa interação. Por mais que tivesse ali os instrutores com a gente, você sempre estava dando atenção para aluno por aluno ali. Isso é importante mesmo, faz a diferença. E é muito boa essa dica aí, que a gente vai, até eu mesmo vou me atentar mais para isso, para quando a gente for ministrar instrução, inclusive no Estado, quando eu ministro instrução no Estado, aqui na Polícia Penal de Minas, a gente tem vários instrutores auxiliando ali, e, poxa, às vezes um identifica mais com o outro, mas sempre o instrutor-chefe ali, quem está liderando, está mais próximo da turma ali, faz uma diferença. Valeu, Show de irmão. bola. Bom, já estamos juntos, a gente se encontra na linha, meu irmão. Uma excelente semana, Com vamos com tudo, certeza. amigo. Valeu, hein? Valeu, Obrigado, forte abraço. Falou, valeu. Isso aí. Rapaziada, tiramos 2 dúvidas, 2 seguidores. O Barbosa já foi aluno nosso, está sendo Wolf Hunter. E o Fabão provavelmente vai estar na nossa linha muito em breve. E aí, eu vou pedir para você, por favor, compartilhe. Eu vou postar essa live, eu vou publicar ela e coloque seus comentários. Seu comentário para mim é importante porque gera vários feedbacks. Inclusive, você pode fazer as perguntas que você fez aqui durante a live. Coloca lá embaixo nos comentários. A live de hoje ela foi baseada num insight, numa pergunta lá do Jorge do Informas. E virou tema de live. Então, amanhã eu quero entrar com a live. Amanhã eu tô indo para os Estados Unidos. Amanhã eu tô embarcando. E eu quero aproveitar para fazer live. Eu vou fazer mais uma live. Quer dizer, na verdade, fazer live até encher o saco. Lá na gringa eu vou fazer várias lives. Você vai acompanhar a viagem, você vai fazer a viagem junto comigo. Você já viajou para os Estados Unidos? Já? Beleza. Então agora você vai viajar comigo. Você não viajou para os Estados Unidos ainda? Então, seja bem-vindo. Você está na ETC Trip. Você está na trip da ETC. Você vai fazer isso junto comigo. Beleza? E eu dei só um spoiler. Vou estar em Austin, lá no Texas. Os outros estados eu nem falei ainda. Vou deixar surpresa. Beleza? E quem ainda não mandou o direct ou não entrou na bio, por favor. Tá lá, ó. Tactical Tips. 10 aulas. Verifica lá no Tactical Tips se eu aplico aquilo que eu falei aqui na live. Vai lá, dá uma olhadinha. Beleza? Galera, um grande abraço. Bom ver todos aí os seguidores. Eu vi Mestrão na área. Vi o Guilherme lá de Minas. Tava o Machado na área. Uma galera, né? Bom ver a rapaziada aí. E um beijo no coração. Uma excelente semana. O Palma já tá perguntando que horas vai ser a live. Ô, meu rei. É tudo segredo. Provavelmente eu vou fazer próximo desse horário do meio-dia. Beleza? Um grande abraço a todos. Vamos com tudo. E valeu!